E o presidente Lula passou o carro por cima de Tarcísio de Freitas frente a uma multidão e em rede nacional. Vocês vão entender o que aconteceu aqui nesse vídeo. Vai deixando seu like para nos ajudar, porque essa notícia merece, pessoal. O presidente não deixou barato para o governador da extrema-direita. Tudo aconteceu após o presidente Lula anunciar quase 7 bilhões de reais em investimentos em todo o estado de São Paulo, em um grande evento que ele participou no dia de hoje. E o governador de São Paulo, pasmem os senhores, não apareceu no evento. É isso mesmo, vocês não ouviram errado. Uma cerimônia onde o presidente Lula entregou mais de 7 bilhões em investimento em todo o estado de São Paulo e o governador de São Paulo não apareceu por politicagem. E o presidente Lula, por óbvio, percebeu, né, pessoal? E o que acontece logo depois, assim que o presidente Lula percebe que Tarcísio não compareceria ao evento, é esse atropelo que vocês vão ver a seguir. Olha só o que o presidente Lula disse durante o discurso para Tarcísio de Freitas, enquadrando o governador bolsonarista por essa politicagem barata. Olha só que sensacional a fala do presidente. Então, companheiro prefeito de Araraquara, companheiro ex-prefeito de Araraquara, eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Lamento. Ele poderia falar o que ele quisesse. Poderia falar o que ele quisesse. Agradecer ou não agradecer. Mas estivesse aqui. Porque é um investimento de quase 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa, não. É um investimento de 7 bilhões para gerar emprego, para trazer tecnologia, para trazer modernidade, inclusive para atender os trem que vai ser feito em São Paulo. Então eu estou aqui para dizer para vocês, esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Agora eu pergunto para vocês, o presidente Lula está errado? Ele errou em algum ponto do que ele disse? Não, né, pessoal? Por óbvio que não. Isso que o presidente Lula disse não é só uma fala política. Isso é um recado direto ao governador bolsonarista. Lula basicamente disse o seguinte: eu estou colocando dinheiro no Estado, estou fazendo investimentos para a população e você simplesmente não aparece. E agora entra o trecho mais importante desse vídeo. Hoje, pessoal, no Brasil, não é mais uma disputa simplesmente de ideologia, uma disputa entre esquerda e direita, mas sim uma disputa entre quem faz e quem não faz, uma disputa entre quem entrega para o povo brasileiro e quem não entrega. A verdade é que a única coisa que esses caras sabem fazer é tentar roubar os créditos. De tudo que o governo do presidente Lula fez e vem fazendo nos últimos anos, como se fossem obra deles. Um exemplo disso é o Túnel de Santos. E é isso que o presidente Lula quer deixar claro nesse discurso. O governo federal é o responsável por mais da metade desses investimentos. Só que o título da obra, o título de construtor da obra, acaba recaindo sobre quem? Sobre o governador do estado. E é isso que o presidente Lula deixa claro aqui para a população nesse discurso. O que vocês acham da fala do presidente? Importantíssima, não é? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo para nos ajudar, compartilhando muito se você ainda não compartilhou, para que todos vejam. E o Leonel Hadi trouxe uma análise muito boa na tribuna da Câmara ao mostrar a comparação que vem sendo feita entre o governo do presidente Lula e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente na questão dos combustíveis. Olha só a análise apresentada por Leonel Hadi e vai deixando sua opinião aqui abaixo. Existe uma comparação sendo realizada nesse momento nos eleitores que comparam o presidente Lula e também o ex-presidente, atualmente presidiário, Bolsonaro. E alguns dizem que consideram que o governo Bolsonaro era melhor que o governo Lula e por isso pretendem votar no Flávio Bolsonaro. Então eu resolvi trazer aqui alguns comparativos, algumas comparações entre os dois governos. Vamos lá, começando pela inflação. Inflação máxima do governo Bolsonaro, 10%. A inflação máxima do governo Lula beira 5%. Desemprego, a taxa máxima durante o governo Bolsonaro foi de 14% da taxa de desemprego. Do governo Lula, a menor média histórica e a menor taxa da história, algo em torno de 5,2%. Vamos lá, o dólar. Paulo Guedes assume como ministro da Economia do Bolsonaro com o dólar a 13,97 e entrega a 5,69, mais ou menos o preço do dólar. Quase chegou a R$6. A gente pode ir para os combustíveis. Na época do Bolsonaro, o combustível chegava na média de R$9 o litro da gasolina, ali no pico. E durante o governo Lula, o combustível chegou a 6,50,
50, por aí, na média. E se a gente for pro diesel, fica melhor ainda a comparação. O diesel também chegou a quase R$ 9 e agora está na média de R$ 6 no governo Lula. Então são dados incontestáveis de comparação do preço do combustível, do preço dos alimentos, da inflação, do desemprego. Podem dizer o que quiser, podem chorar, podem espernear, podem inclusive agora ficar dizendo que são dados manipulados, porque eles não conseguem contradizer os dados e dizem que os dados são manipulados. Mas nós podemos ir também na pauta da segurança pública, que a extrema-direita diz que é superior, que eles são os malvadões contra o crime. Pois é, durante o governo Bolsonaro nós tivemos o crescimento dos homicídios no ano de 2020. E agora nós temos, desde que o Lula assumiu, uma queda gradual de 3% ao ano a menos de homicídios. Então chegamos ali mais ou menos 50 mil, se eu não me engano, em 2020. E hoje estamos na casa, ainda alto, claro, na casa dos 35 mil homicídios ao ano. Pois é, esse é o governo que a criminalidade tomou conta. Então como é que tem menos homicídio? Como é que tem mais operações da Polícia Federal? Como a maior operação da história das polícias, Operação Carbono Oculto, que atingiu diretamente a Faria Lima, como essa operação foi realizada no governo Lula e tirou 9 bilhões do crime organizado? Como me explicam que os escândalos do INSS e do Banco Master tenham sido descobertos durante o governo Lula e tenham se iniciado durante o governo Bolsonaro? O escândalo do INSS e o escândalo do Banco Master iniciaram durante o governo Bolsonaro. Ponto final. 2019 inicia o Banco Master. Não existia antes disso. Com o Campos Neto chancelando, porque o presidente anterior do Banco Central não chancelou no início de 2019. No final, quando era o Campos Neto, presidente colocado pelo Bolsonaro, ele foi lá e chancelou, mesmo sem ter lastro fiscal e financeiro. E aí se inicia a falcatrua do Banco Master, que não por acaso foi o maior financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. E querem me dizer então que essas pessoas é que de fato estão preocupadas com a criminalidade, que vão combater a criminalidade, ou que vão fazer uma melhora da economia. O que eles querem é vencer uma eleição para simplesmente depredar, destruir aquilo que tem de mais importante, que são os direitos trabalhistas dos aposentados. Já falaram com todas as letras. Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, inclusive, foi condenado por dizer que os servidores públicos e aqueles que exigiam melhores salários eram ladrões, estavam querendo cometer roubos. Foi condenado. E esse é o tipo de político que quer voltar a administrar para simplesmente tirar os direitos dos trabalhadores, favorecer o crime organizado. Não por acaso eles desvirtuaram o PL antifacção, não por acaso quiseram prejudicar a PEC da segurança pública, mas felizmente o governo Lula tem feito as políticas necessárias nesse momento e eu espero que a população faça uma comparação básica entre os dois governos e observe a grande diferença entre ambos. Muito obrigado. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acharam da análise dele? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar, sem se inscrever para ajudar o nosso trabalho. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias aqui no canal e você as receberá em primeira mão.